Alô, galera do canal Papo de Futebol, muito obrigado aos inscritos da semana, muito obrigado a quem visualiza os vídeos, deixa os likes, se inscreve, o canal cresce a cada dia, alcança 1.365 inscritos, muito obrigado, bate recordes no vídeo da Copa Libertadores com quase 30 mil visualizações, muito obrigado. Hoje dando sequência ao episódio, os jogos históricos, grandes jogos históricos temos para relatar aqui, hoje falaremos da segunda perna da semifinal de 95, Campeonato Brasileiro, Santos e Fluminense. Semifinal épica, que contava com grandes jogadores, Renato Gaúcho, Giovani. Times bem ofensivos. A cidade de São Paulo, eu morava na capital, na época, a cidade de São Paulo se mobilizou. Todos os torcedores da capital, dos outros times, apoiavam o Santos nessa semifinal. Santos vinha de um jejum enorme de títulos e com dificuldades financeiras tremendas. E chega à semifinal, uma desvantagem trazida do primeiro jogo, de 4-1, já relatada aqui no canal. O Santos chega à capital paulista, ao estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu, estádio clássico. E as torcidas da capital, a cidade respirava esse jogo. Se saía às ruas e todo mundo falava dessa semifinal Santos e Fluminense, apoiado pelos outros torcedores da capital paulista. Um jogo que todo mundo, a imprensa já dava Fluminense na final contra o Botafogo. E o Santos se concentrou e chega ao estádio Paulo Machado de Carvalho para decidir junto ao Fluminense essa vaga. O Fluminense também é um time forte, bem escalado, comandado por Joel Santana. Do outro lado o Santos com Giovani, um craque de bola. Se jogasse nos dias atuais, estaria entre os 10 melhores do mundo, com certeza. Participou de todas as jogadas, fez 2 gols. Eu havia visto Giovani em 95 e Zidane em 2006. Eu nunca vi jogadores decidirem jogarem tanto em uma partida só como Giovani em 95 e Zidane em 2006. Craque de bola Giovani. Então vamos começar a passar para vocês o que foi essa partida. O Fluminense foi escalado com Erlisson, Ronald, Lima, Ale Cássio, Vampeta Otacílio, Ailton, Rogerinho, Renato e Valdeir, técnico Joel Santana. Repetindo, Erlisson, Ronald, Lima, Ale, Cássio, Vampeta, Otacílio, Ailton, Rogerinho, Renato, Valdeir, técnico Joel Santana. Agora o canal Papo de Futebol escala o Santos, com Edinho, Capixaba, Ronaldo, Narciso, Marcos Adriano, Galo, Carlinhos, Giovani, o craque Giovani, Marcelo Passos, Camanducaia, Macedo e o técnico Cabralzinho. Repetindo, Edinho, Capixaba, Ronaldo, Narciso, Marcos Adriano, Galo, Carlinhos, Giovani, Marcelo Passos, Camanducaia, Macedo e Cabralzinho. Um jogo espetacular, um jogo muito épico, um jogo que mexeu muito com os torcedores. Torcedores do Santos choravam no campo de cada lance e cada jogada do seu time. Pra você ter uma ideia, quem não acompanhou o jogo na época, o time do Santos, tempo intervalo foi. Primeira vez que aconteceu isso numa partida de futebol no Brasil, que eu tenha vivido. O time do Santos não foi para o intervalo. Então o jogo começou muito intenso. O Santos muito em cima do time do Fluminense, pressionando, jogando dentro do campo do Fluminense. E logo, Giovani teve a oportunidade, através de um pênalti, de abrir o placar. E Giovani foi lá e marcou. Santos 1, Fluminense 0. Isso logo aos 25 minutos do primeiro tempo. Giovani 1, Santos 1, Fluminense 0. Aí a torcida explodiu em campo, todo mundo apoiando, estádio lotado, a cidade mobilizada. E Giovani já abre o placar aos 25 minutos do primeiro tempo. Com isso, o Fluminense ficou abalado, sentiu o gol, deu aquele apagão e logo aos 29 minutos, Giovani de novo, 2-0 para o Santos, num passe dentro, na pequena área, ele deslocou de corpo o marcador e fez 2-0 de bico, 2-0 Santos, aos 29 do primeiro tempo. Com isso, o Fluminense já estava cambaleando, nocauteado, não conseguia reagir. Muito complicada a situação. Inteligentemente, Pintado era um dos integrantes
do elenco, um super campeão pelo São Paulo, fez com que o time, junto com os outros líderes, não fosse para o intervalo, ficasse no campo, junto à torcida, esperando o Fluminense para o segundo tempo. Começa o segundo tempo e Macedo já faz 3-0. Macedo, grande Macedo, um ponta rápido, um talismã Macedo, faz 3-0 para o Santos. Meu Deus, a vantagem estava descontada, o Santos estava na final. O Santos já caminhava para a final do Campeonato Brasileiro de 95. A torcida festejava. Tiramos a diferença. Estamos na final. Mas, para surpresa de todos, Fluminense, através de Rogerinho, faz 3-1. Deu um abalo no time do Santos. Ficou um pouco temerário que ficasse fora da final, mas logo na sequência, Camanducaia fez Santos 4, Fluminense 1, retomando a diferença, descontando a diferença de 3 gols. E o estádio explode de alegria. A torcida do Santos festeja demais, muitas pessoas emocionadas no estádio, todo mundo muito feliz. Santos 4, Fluminense 1. A imprensa carioca também não acreditava no que havia ocorrido. A imprensa em geral também não acreditava nesse jogo que estava acontecendo com o time do Fluminense, que vinha de um 4-1 no primeiro jogo. E depois desse gol, praticamente o Fluminense foi nocauteado. E na sequência, Marcelo Passos fez 5-1 Santos. Um toque de calcanhar do Giovani tirou 3 jogadores do Fluminense. 3. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o vídeo desta final, vocês vão ver. Um toque de calcanhar, ele tirou 3 jogadores do Fluminense numa jogada. Um gênio, Giovani. E depois disso, o Santos administrou o placar. 5-1. Ainda o Rogerinho descontou novamente, 5-2. Mas já estava garantida a vaga do Santos para a final, para a grande final do Campeonato Brasileiro de 95. Uma classificação épica. Os jogadores até hoje consideram um time campeão. O Santos como campeão brasileiro daquela época. Porque a final teve alguns problemas de arbitragem, foi uma final turbulenta, uma final não muito bem esclarecida. Então o Botafogo foi campeão daquele Campeonato Brasileiro de 95, mas a capital, o estado de São Paulo, o Santos foi considerado campeão. Os torcedores do Santos se consideram campeões daquele ano. E quando você saía às ruas, era uma festa dos torcedores. Eu vi algo parecido em 96, quando a Portuguesa foi à final do Campeonato Brasileiro. Também as outras torcidas apoiaram a Portuguesa da capital paulista. Eu morava em São Paulo naquela época também e vi a mesma mobilização das torcidas. Tanto em 95 com o Santos, como em 96 com a Portuguesa. Se vocês tiverem a oportunidade de observar o Giovani, o que foi Giovani, jogou até no Barcelona, era bom. É bom sempre acompanhar jogadores com classe, como Giovani. Então o canal Papo de Futebol, nesse segundo episódio, Jogos Históricos, relata esse grande jogo, segundo grande jogo de Santos 5, Fluminense 2, diferença tirada, Santos na final do Campeonato Brasileiro de 95. Um grande abraço a todos, muito obrigado aos likes, ao compartilhamento dos vídeos. Até a próxima!